Vou começar por lhe fazer um elogio e uma sugestão de acrescento na nota explicativa no texto da visão estratégica. O elogio vai para aquilo que foi feito ao nível da regulamentação da gestão do Fundo de Fomento Cultural e deixe-me dizer que não ficaria de mal que, para além de se falar em maior transparência, previsibilidade e rigor no apoio à cultura, que tivesse mesmo aqui escrito que é uma questão de moralização. Não haveria problema nenhum desta palavra estar aqui acrescento. E ainda no final deste parágrafo, quando fala, e bem, da questão de valorizando o papel da língua portuguesa, eu também gostaria que aqui estivesse escrito, inclusive, é o seu valor económico. Eu não me canso de dizer isto, a língua portuguesa tem um valor económico, para além do valor cultural, e, portanto, não temos que ter pudor em dizê-lo e estar constante dos governos. Relativamente à área da cultura, a Sra. Ministra, eu vou-lhe fazer aqui uma pergunta relativa às bandas filarmónicas e orquestras regionais, porque está presente na nota explicativa, inclusive há pouco numa das respostas que deu, frisou o €500 milhão, foi a expressão que usou de aumento, mas como sabe, este tipo de instituições vive com um problema que está relacionado com o Código do Direito de Autor, nomeadamente com o artigo 75, e com o problema por causa da questão das partituras. Penso que está a par do tema. Portanto, a minha pergunta que fica é se este aumento de €500 milhão é para que as orquestras possam depois pagar esta extorsão legal que existe sobre as filarmónicas e as orquestras. E depois gostaria de lhe perguntar, eu penso que é na página 14 da nota explicativa que está este quadro das receitas, que tem aqui uma rúbrica, para além da questão das receitas de impostos e receitas próprias, tem a rúbrica que é os outros. E eu gostaria que nos tentasse explicar ao detalhe o que é isto, os outros, que está aqui. Porque eu tentando olhar para aqui, por exemplo, olho-se para o valor do Fundo de Salvaguarda de Património Cultural e os 95 milhões de outras é exatamente o mesmo valor do PRR. Fica sem perceber se é exatamente o mesmo valor. Depois, quando se olha aqui para a questão da OPARTE, tem 37 milhões, é o mais relevante no financiamento do Orçamento de Receitas da OPARTE, ou então se vamos para o Ministério da Juventude, a questão do valor, por exemplo, a Agência Nacional Erasmus é só mesmo na vertente outras que tem receita, ou seja, olhando para todas estas rúbricas, instituição, entidade pública, não se consegue perceber entre receitas de impostos, receitas próprias, o PRR, não se consegue depois perceber o outras, qual é a origem. Portanto, gostaria que detalhasse esta rúbrica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Sr. Deputado, só para acrescentar ao seu acrescento, além do valor económico da língua portuguesa, não, o valor económico da cultura. Eu tenho falado disso, por isso é que queremos também atualizar a conta satélite da cultura, porque a própria valorização daquilo que é o valor até simbólico da cultura se faz mediante a percepção clara daquilo que é o impacto que a cultura tem na criação de postos de trabalho, no investimento que gera, das exportações, etc. E, portanto, essa é obviamente uma dimensão que para nós é essencial. Relativamente à questão as outras incluem PRR e fundos comunitários. No caso do PCIP, só tem PRR. E, portanto, no caso, por exemplo, do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, que é gerido pelo PCIP, nós estamos a falar de uma parte muito relevante de PRR e o PCIP tem depois também aquelas que são as verbas que permitem fazer face a necessidades de intervenções em algumas igrejas, que muitas vezes motivam, aliás, perguntas dos senhores deputados, e também sobre isso aproveito para, numa lógica de transparência com o Fundo de Fomento Cultural. Uma das primeiras coisas que fizemos assim que assumimos funções, eu e o Secretário de Estado, foi pedir ao PCIP um levantamento de todos os edifícios classificados que necessitassem de intervenção e o nível de prioridade nessa intervenção e o nível de investimento necessário. Para quê? Para que, a partir de agora, nós recebemos essa listagem agora em setembro, depois até podemos fazer chegar aos senhores deputados, para que seja muito claro para toda a gente porque é que primeiro vamos intervir na igreja X e não na igreja Y, porque evidentemente o critério da cor política do município não é relevante para isso. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Ministra, pelas respostas. Vamos aqui à vertente do desporto. Há uma questão que é o título profissional do treinador de desporto, nomeadamente na questão da modalidade de futebol. Temos um monopólio, só a Federação de Futebol é que pode
fazer essa formação e, portanto, as perguntas que ficam é se o Governo está disponível e motivado para acabar com esse monopólio e acabar por dar umas boas condições ao mercado dos treinadores de futebol para que possam ter o título profissional em regime de mercado livre, digamos assim. Depois, a Sra. Ministra, também esta nota explicativa, fala por combater o sedentarismo, promover a prática desportiva, criar condições para que todos possam fazer desporto, e tudo está certo, mas há aqui uma coisa que está ausente deste Orçamento de Estado, eu não sei se foi por uma imposição do Sr. Ministro das Finanças, mas é aquilo que é a vertente fiscal. Dou-lhe aqui um exemplo, porque é que continua a ser impossível às pessoas, às entidades, sobretudo às famílias, às pessoas, fazerem deduções no IRS de tudo o que está relacionado com a prática desportiva para se combater o sedentarismo, seja mensalidades, seja material, seja os aluguéis de campos. Porque é que isso continua a estar ausente? Como também continua a estar ausente vertentes na questão do IRC para as coletividades e para as instituições e, portanto, há aqui muito aumento da despesa e, por exemplo, a Confederação de Desporto até votou contra o orçamento do IPDJ, porque o aumento que existe no IPDJ é só para funcionamento, não é para apoiar as federações e, portanto, quando é que na política de desporto, quando nós concordamos com os objetivos, vai-se também para esta vertente de ajudar diretamente as pessoas, as famílias, as instituições e não ser apenas um aumento ou para aumentos de custo de funcionamento ou de subsidiação. E depois, na vertente da segurança e do combate à violência, a certa altura, a nota explicativa fala de promover e proteger valores éticos, reforçar a prevenção da violência e garantir o fair play nos recintos desportivos, princípio com o qual nós também estamos totalmente de acordo. Há um debate que eu não quero fazer hoje com a Sra. Ministra, que tem a ver especificamente com aquilo que tem sido a repressão que continua a existir sobre os adeptos dos espetáculos desportivos. Não é esse o debate que eu quero fazer hoje. Até porque estaríamos a falar daquilo que é como diz o povo, a sabedoria popular, é sempre um mexilhão, não é? Os adeptos são sempre um mexilhão quando se tenta combater a violência nos espetáculos. Portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer não é sobre o mexilhão, é sobre os outros atores dos espetáculos desportivos, que muitas vezes são os principais responsáveis por haver violência nos espetáculos desportivos, e o que é que o Governo está a pensar fazer relativamente a essa matéria, para não ser só sobre os adeptos. O que é que está a pensar ser feito relativamente aos pais, na vertente da formação, muitas vezes são eles os próprios os responsáveis por violência nos espetáculos esportivos na formação, ou mesmo nas competições profissionais e semiprofissionais, os dirigentes, que muitas vezes são eles que puxam pela violência. Portanto, o que é que está a pensar fazer nesse campo? Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Ministra para responder. Obrigada, Sr. Presidente, e depois, se puder dividir também o tempo de resposta com o Sr. Secretário de Estado do Desporto. Relativamente à matéria fiscal, eu vou dar a mesma resposta que há pouco dei ao Sr. Deputado do Partido Socialista. As matérias fiscais são da competência do Parlamento, da Assembleia da República, e certamente terão a oportunidade de fazer essa discussão agora na especialidade. No que diz respeito às federações, deixe-me complementar, portanto, no caso do IPDJ, o reforço que existe no orçamento para o desporto é superior a 8 milhões de euros. E o que é que nós aqui temos, além, obviamente, dos 20% já pré-anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro, agora vertidos de preparação do ciclo olímpico Los Angeles 2028. Num valor de 6,9 milhões de euros. Temos também, e para mostrar aquela que é a aposta no desporto, cerca de 1,3 milhões de euros de reforço nas deslocações às regiões autónomas. Há mais de 15 anos que este reforço, não havia nenhuma alteração nestes valores, e o princípio da continuidade territorial também se garante desta forma, é quando o Estado dá o exemplo. Relativamente às federações, Sr. Deputado, deixe-me acrescentar o seguinte: de facto, no orçamento do IPDJ, para as atividades regulares, há um reforço de 170 mil euros no ano de 2026, a que acrescem 100 mil euros de reforço para eventos internacionais para as federações esportivas. Mas devo acrescentar, porque eu falo sempre do programa dos 65 milhões de euros, que estão neste momento a chegar ao terreno até 2028. Para lhe dar um exemplo, em 26, a este valor que eu já lhe disse de reforço para as federações, nós devemos considerar, porque este é dinheiro que será, e bem, utilizado, beneficiado da parte das federações, 2,875 milhões de euros para que as federações possam contratar 2 recursos humanos, um gestor do desporto e um diretor técnico,
isto é investimento que vai chegar a todas as federações, 1,250 milhões de euros para bolsas de preparação de esperanças olímpicas, paralímpicas e surdo-olímpicas, 1,125 milhões de euros no processo de certificação de entidades formadoras, e aqui estamos a falar de clubes, mas também programa de governança no desporto, federações, bem como os 125 mil euros que constam neste programa dos 65 milhões de euros para programas de formação avançada, ou seja, além daquilo que é o orçamento do Estado, neste caso o orçamento do PDJ, deverão ser contabilizadas estas verbas de reforço às federações, porque é de facto uma aposta do Governo. Se o Sr. Presidente me autorizar. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra. Muito bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Só dar aqui um esclarecimento relativamente ao acesso aos títulos profissionais de treinador de desporto. Eles não são um exclusivo de nenhuma federação desportiva, de acordo com a lei. O acesso faz-se por duas vias, pela via da formação profissional, que pode ter as federações desportivas ou empresas acreditadas e certificadas pelo Instituto Português de Desporto e da Juventude para dar formação, e pela DGERT, bem como as instituições de ensino superior que, por via da formação académica, podem ter um reconhecimento de competências e uma certificação no final do primeiro ciclo de estudos ou do segundo. Penso que aquilo que o Sr. Deputado está a falar, para treinar em Portugal, o TPTD é o título que é necessário. Por isso, qualquer pessoa pode aceder por estas vias. Não é um exclusivo das federações esportivas. O que é um exclusivo de algumas federações esportivas são os títulos internacionais, que são emitidos através da UEFA, das federações internacionais das modalidades, e aí, naturalmente, como compreenderá, o Estado não tem intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rodrigo Cereiro. É sempre uma boa forma de que a lei prevê, mas depois a realidade é o que é. Senhora Ministra, também sobre a vertente fiscal, nós vamos apresentar várias propostas nesse aspecto. Eu fiquei curioso para ver o que é que depois o Governo vai dizer aqui às bancadas que suportam o Governo, a justificação para votarem contra. Portanto, já estamos aqui a antever o que é que vai acontecer, depois vem com outras conversas. Mas obrigado pela motivação, não era preciso, porque nós já vamos apresentar essas propostas. Indo aqui à juventude, eu vou começar por referir alguns dados, eu acho que não vai ser novidade, nem para a Senhora Ministra, nem para ninguém. Sr. Deputado, já excedeu o seu tempo. Já? Então vai ser muito rápido. Senhora Ministra, os dados são conhecidos, a questão do desemprego, a questão dos salários, do acesso à habitação, também não vou discutir as propostas, não é por causa da questão de tempo, nós temos obviamente algumas divergências. Nós concordamos que a juventude e também a cultura e o desporto são uma questão transversal. Eu só gostava era se, para além do poder informal, que eu sei que a Senhora Ministra tem certamente influências junto dos seus colegas do Governo, se no poder formal as suas pastas não deveriam estar na hierarquia do Governo mais acima, porque eu gostava que a Senhora Ministra, quando está aqui o Governo todo, ao invés de estar ali na ponta, pudesse estar mais perto do lugar onde está hoje. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à Senhora Ministra para responder. Não há grande coisa para dizer, porque não vou comentar os comentários que fez. Queria só acrescentar, porque há pouco me esqueci. Nós vamos também fazer em 26 um reforço do orçamento da Fundação do Desporto, num valor de 119 mil euros, desde 2018 que esta fundação não tinha um reforço de verbas, e é uma fundação muito importante para o país. Obrigado, Sr. Presidente. Senhora Ministra, peço depois nas respostas no final desta ronda que se motive para responder a todos e não se prenda assim a algumas questões mais assertivas de outros. A segunda ronda pode também ser uma ronda de insistência e, portanto, eu vou insistir com dois temas. O primeiro, a questão das partituras, que há pouco não tive resposta, até para não termos depois aqui uma situação, sobretudo para as orquestras e bandas, em que o Estado indiretamente tirou com uma mão e está diretamente a tentar compensar. Depois, a pergunta sobre a violência no desporto, e eu vou ser mais específico, se o Governo está a pensar fazer alguma coisa para combater este flagelo, nomeadamente quando os responsáveis da violência são pais ou dirigentes. E depois quero acrescentar, porque a ronda não é só de insistência, relativamente à vertente da violência doméstica, que já tem sido abordado, quer por vários partidos, quer também pelo Governo. Nós fomos surpreendidos ou não, nos últimos dias, com uma notícia que houve um crescimento de 30% nos dados de crescimento da violência de filhos para com os pais. E, portanto, isso normalmente não é um tema tão abordado. Eu gostaria de saber se isto já é um pouco consequência daquilo que falou, das fichas de avaliação de risco,
e o que é que o Governo está também a pensar fazer em conjunto, também nesta transversalidade que tem, nomeadamente, neste caso, com o Ministério da Administração Interna e com o Ministério da Justiça, o que é que também está a pensar ser feito nesta matéria que também nos deve preocupar a todos. Muito obrigado. Relativamente ao Sr. Deputado Rodrigues Saraiva, uma das perguntas já lhe respondi. Em relação ao tema das partituras, deixe-me dizer-lhe que eu já lhe disse, a propósito da Sra. Deputada do LIVRE, que naturalmente este Governo e esta Ministra nunca vão defender a violação do direito europeu, muito menos dos direitos de autor. Contudo, temos noção que é importante mediar e sentar as partes à mesa. De resto, o LIVRE até apresentou um projeto de resolução a pedir ao Governo que o fizesse. Nós já reunimos com a EDIT e vamos agora reunir com a Confederação Musical Portuguesa, e o nosso objetivo é acompanhar já agora também o trabalho feito pelo Parlamento, porque, entretanto, desceu à especialidade das iniciativas legislativas e, portanto, o nosso compromisso é de acompanhar o que for o trabalho feito pelos senhores deputados, mediar aqui as partes, considerando que tem de haver aqui um critério de equilíbrio, razoabilidade, mas também de respeito pela lei, como não podia deixar de ser. A ficha permite, no caso, às forças de segurança, identificarem qual é que é o grau de risco daquela vítima, nomeadamente para permitir que aquela vítima vá para uma casa-abrigo, vá para uma resposta de emergência, ou no limite não tenha de sair de sua casa, ou possa eventualmente ser temporariamente acolhida por um familiar. Portanto, a nova ficha tem vantagens relativamente à anterior, por isso é que é uma nova ficha, porque, e eu volto a dar este exemplo, é essencial que nós tenhamos a capacidade de avaliar o mais corretamente possível o grau de risco daquela vítima. Se nós perguntamos à vítima se foi ameaçada com uma arma de fogo ou com uma arma branca, e se a vítima diz que sim, e a seguir perguntamos se o agressor tem dificuldades financeiras, se a resposta a estas duas perguntas vale o mesmo, nós não estávamos a fazer bem o papel, porque a ficha teve o seu período de vigência, era 2014, mas de facto há muito tempo precisava de ser revista. E isso vai permitir, na resposta já à questão colocada pelo Sr. Deputado Rodrigues Saraiva, uma vez que a ficha começou a ser aplicada este ano, vai permitir desocultar um fenómeno para o qual eu já tinha sido alertada, e as pessoas que trabalham e contactam com este tema, com estas organizações, para o crescimento da violência de filhos contra pais. E, portanto, como a ficha passa a ter um campo especificamente para desocultar esta tipologia de violência doméstica, nós vamos ter, em especial no próximo ano, quando for publicado o relatório ao fim do ano de implementação da nova ficha, nós vamos ter, obviamente também vamos ter relatórios intercalares, mas esse momento será relevante. Quando no dia 1 de julho nós tivermos acesso a esse relatório, vai ser relevante porque vamos ter dados mais fidedignos em relação também a este fenómeno. Relativamente ao tema colocado pelo Sr. Deputado Rodrigues Saraiva sobre a violência no desporto, dar nota de que, nomeadamente, a referência feita à violência associada aos pais e aos dirigentes esportivos, dar nota de que temos feito um esforço significativo através da nossa autoridade quanto à prevenção e combate à violência no desporto, no sentido de darmos formação, nomeadamente desde janeiro de 2025, já frequentaram o curso de formação nesta área de segurança da APCBD 9.600 pessoas.